Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 22 de setembro. Estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Lucas 16, 1 a 13. Este episódio, tão conhecido como a parábola do administrador infiel, ou ainda alguns chamam o mau administrador. Poderíamos pegar aqui um fragmento deste Santo Evangelho, que Jesus diz: Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Então é muito interessante observar que Jesus aqui faz um elogio ao administrador. E diante desse elogio, o referido evangelho, então, chama-nos a atenção. Em um primeiro momento, dá-nos uma certa impressão de que Jesus vai compactuar com as más ações que realiza esse administrador infiel. Entretanto, como bem nós sabemos, que o verdadeiro sentido não é este. Jesus não quer compactuar com o administrador infiel e nem tampouco com nenhuma administração infiel. Precisamos ler ainda com bastante atenção para conseguirmos compreender este evangelho de hoje, para não trazermos falsas interpretações. A princípio, portanto, o evangelista ele quer nos assegurar que verdadeiramente o administrador era infiel e assim, não satisfeito, com o seu salário e também com a decisão do seu patrão, ele procurava ganhar vantagens nos negócios que na verdade não eram deles, mas do próprio patrão. Ou seja, se assenhorar desses bens e negociar com os bens que não lhe eram próprios. Mas, como nada fica oculto aos olhos de Deus, que nós chamamos sempre o olho onisciente de Deus, que na narrativa é representado pelo patrão, esse administrador terá de lhe prestar contas, ou seja, ele viu essa má administração desse administrador. Então, a partir da atitude do patrão, tomado então de um certo temor, o administrador ilumina-se dos seus erros e começa então, a partir de então, a cobrar o devido valor dos negócios, privando-se então dos lucros que retirava sem haver necessidade. Então, muitas vezes nós observamos pessoas que ganham bem, que poderiam viver uma vida digna com aquilo que ganha, mas querem muitas vezes ganhar além daquilo que é necessário e suficiente para nós vivermos felizes e com uma vida digna. Então, diante dessa explicação, torna-se compreensível, o elogio que Jesus faz hoje a esse administrador. Afinal, na verdade, ele elogia a conversão do administrador que, deixando de roubar e reconhecendo, portanto, seus erros, começa a agir de forma transparente e correta. Portanto, é muito importante que tenhamos também em vista essa dimensão do Evangelho de hoje. Parece ser também, continuamos ainda, mesmo a partir dessa explicação, algo um tanto quanto escandaloso, que Jesus diz no Evangelho. Essa passagem talvez seja de pouca compreensão para alguns de nós. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Evidentemente, Jesus não elogia nem a maldade e, ao mesmo tempo, nem o pecado de quem comete uma fraude. Jesus, nem tampouco nós, podemos aceitar essa condição. Mas ele vai manifestar a sua admiração diante da astúcia e, ao mesmo tempo, a aplicação sem tréguas daqueles que pautam a sua vida sob princípios egoísticos ou até mesmo gananciosos. Então, o Evangelho, portanto, ele quer dizer hoje que o cristão deve não imitar essa maldade dos maus, mas, no bem, imitar-lhes todo zelo e toda aplicação. Eu sempre falo que o administrador infiel, ele se serve desta inteligência para o mal. E nós que devemos ser bons, porque somos filhos de Deus, devemos usar essa mesma astúcia, a mesma inteligência para as coisas boas. Como aqueles que sabem muitas vezes, nós temos aí a maldade presente no mundo,
sabem angariar toda sorte de vantagem. E sabemos que tem pessoas que se servem dessa inteligência para ter vantagem. Mas assim como nós somos bons, devemos usar também toda a nossa astúcia para vencer o pecado, para libertar-se de tudo aquilo que nos afasta de Deus, para vencer o mal. Então devem, portanto, fazer os mais generosos sacrifícios para viver, portanto, uma vida virtuosa. Então os meios bons e as metas boas, né, santas, virtuosas, que nós devemos, portanto, nos empenhar para assim nos apresentarmos ou apresentá-las a Deus. Ou seja, todo o nosso esforço, todo o nosso esforço generoso, né, por amor em relação às pessoas e à causa da justiça, a fim de um dia também obtermos esse reino prometido por Jesus. E é exatamente isso que ele vai levar em conta, né? É muito importante nós não permitirmos essa inclinação para o mal, deixando-nos, portanto, nos levar pela ambição e também em tirar vantagem em tudo, mas nós não podemos esquecer que Deus tudo vê e nada fica oculto aos olhos de Deus. Então, para nós fica exatamente aqui o ensinamento do desprendimento como discípulos missionários. Segunda ideia importante é ter essa fidelidade nas coisas de Deus. É impossível ser fiel, portanto, nas grandes coisas, que no caso são as propostas que Jesus vem trazer hoje do seu reino, e ao mesmo tempo ser fiel nas coisas pequenas, ou seja, no uso das coisas terrenas. Então é importante nós sermos fiéis nas coisas terrenas para sermos também fiéis nas coisas de Deus. E geralmente quando nós somos infiéis nas coisas terrenas, também não somos fiéis às propostas do reino de Deus que Jesus veio trazer no Evangelho de hoje. E por fim, nós que somos discípulos temos que ter uma opção de vida. Os discípulos têm de tomar uma nova decisão radical, ou seja, ou servir a Deus ou servir, portanto, à riqueza. Sabemos que nós nos servimos dos bens que passam, sem prender os nossos corações a esses bens, abraçando sempre os bens perenes, os bens eternos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.